relembrando que o Aterra é esse espaço de encontro, de conexões, de reflexões, e que a gente vai falar sobre soluções práticas que estão acontecendo no presente e que vão ter impacto no nosso futuro. Eu sou lá do Pará, eu trabalho com comunicação. Esse ano a gente vai ter a COP30 em Belém, e parece que a temática socioambiental e de sustentabilidade aumentou a discussão no Brasil por conta da COP30. Mas acho que é importante a gente lembrar que esse não é o único espaço de debate das questões socioambientais e de sustentabilidade. Acho que o meu sonho é que essa pauta tivesse na mesa dos bares, tivesse nas igrejas, nos terreiros, na conversa de ônibus, né? E que fosse uma conversa que acontecesse todos os meses do ano, não só em momentos específicos. E o A Terra é justamente esse momento para a gente alongar essa conversa e falar sobre mais soluções da pauta e da agenda socioambiental. E aí, para começar, eu queria saber aqui se alguém já ouviu falar da sigla TFFF. Alguém já ouviu falar dessa sigla? Uma pessoa. Ou em duas, três, ou em 4, 5, 6, 7, algumas pessoas, mas a maioria não conhece, então vai ser uma palestra importante aqui para a gente. Existe e aí vocês já ouviram falar desse fundo? Fundo Florestas Tropicais para Sempre? As mesmas pessoas da sigla, olha, muito bem. Mas muita gente não sabe ainda. Então, essa palestra que a gente vai ter agora no espaço Florestas Vivas, peço que quem estiver aí do lado, que não estiver no espaço de descanso e queira aqui participar com a gente, ache um lugarzinho que a gente já vai começar a nossa palestra, tá bom? Sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre um mecanismo prático que foi proposto pelo Brasil e que financia a conservação. O tema da nossa palestra é Floresta em Pé, quem paga essa conta? Entenda o Fundo Florestas para Sempre como uma oportunidade para as florestas, seus povos e o futuro do planeta. E quem vai contar um pouquinho para a gente, ele é chefe da Assessoria de Economia e Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima do Brasil, que tem como objetivo redirecionar fluxos financeiros para as prioridades ambientais. Ele coordenou a presidência brasileira do G20 para a Agenda Ambiental em 2024. Queria chamar aqui no palco André Aquino. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigadão, André. Bom dia, pessoal. Enorme prazer estar aqui. Eu começo parabenizando, o Imaflora e agradecendo muito esse convite. É um pouco sentir parte da história. Eu acho que ali é o Tasso fazendo essa trajetória, relembrando de onde estávamos há 30 anos, onde estamos agora, no ano de COP30. Eu espero muito de que o que eu vou apresentar aqui agora também é parte, seria um capítulo importante nessa trajetória de valorização dos serviços ecossistêmicos, de valorização dos saberes tradicionais, de realmente incorporar os valores da floresta na nossa economia. Meu nome é André Aquino, como já fui apresentado, eu trabalho no Ministério do Meio Ambiente, na assessoria da ministra Marina Silva, em temas de economia. E, bom, um tema que volta a todo momento é a questão de como financiar a transição para uma economia de baixo carbono, em todos os seus aspectos, na transição energética, na transição de transportes e na transição do uso do solo. Uma coisa que é muito clara é que, hoje, a floresta em pé não é representada de maneira adequada nos mercados. Então, o uso da floresta, seja os produtos da floresta, mas muito mais a conversão da floresta para outros usos, agricultura, pecuária, tem um retorno muito maior para a economia nacional, para a economia local e até mesmo para os atores. Claro, isso adotando uma visão de curto prazo, que infelizmente é o quadro de tomada de decisões nos quais vivemos. Então, um pouco diante desse problema, que é um problema que já vem há muito tempo, não é algo novo, o governo brasileiro, tem proposto a criação desse novo
fundo. Imagino que muitos de vocês aí devem pensar, pronto, mais um fundo, né? Toda vez que a gente precisa resolver um problema, se propõe um novo fundo. Bom, aqui eu vou tentar mostrar como que esse fundo é diferente e o que ele vai fazer. Como que ele vai funcionar, como ele deveria funcionar, em que estágio estamos de criação. E como eu vejo aqui, e é ótimo rever vários amigos, amigas aqui, vou tentar também trazer um pouco do que é novo, porque isso tem avançado, o desenho desse fundo tem avançado muito rápido. Então tem novidade a todo momento. E particularmente agora é um dia importante, de hoje até o fim dessa semana, a gente vai lançar publicamente a nota de conceito desse fundo, que é basicamente o desenho, em detalhe, do que está sendo proposto, e que é um processo de desenho conjunto com sociedade civil, povos indígenas e comunidades tradicionais e tal. Então, o que é o TFFF? Não me falem sobre a sigla, depois a gente pode conversar sobre a parte de comunicação. O pessoal de comunicação aí já deve estar revirando os olhos. Mas, enfim, é uma sigla em inglês, né? Tropical Forest Forever Facility. E aí, em inglês, só para... Tem algumas coisas interessantes, né? Essa palavra forever aí, o para sempre, é fundamental aqui. Então, é um fundo que visa a ser permanente, que visa a gerar um fluxo de pagamento, dinheiro, visa a gerar pagamentos em permanência para países tropicais. Então, é um fundo para remunerar a conservação, a manutenção de floresta tropical. Ele visa a pagar um valor fixo, em dólar, em real, por hectare de floresta. Hoje, de acordo com as modelagens financeiras, o fundo poderia gerar um montante de dinheiro que permitiria pagar mais ou menos 4 dólares por hectare. Depois a gente vai discutir se isso é muito ou pouco, eu tenho uns slides sobre isso aqui. Então vou repetir, TFFF é um mecanismo financeiro. É isso que visa gerar recursos em permanência ao longo do tempo. Não é um mecanismo de um ciclo de 5 anos, 10 anos e tal. Ele visa criar um mecanismo financeiro que permita continuar. Ele pagaria a países tropicais, não são todos os países de florestas do mundo, são os países tropicais. E são as florestas tropicais. Um valor dólar por hectare, hoje em dia 4 dólares. Baseado em desempenho, aí muito importante. Aliás, aqui é a parte que nós trabalhamos com o Imaflora, né? O Imaflora e o INPE. O Imaflora é um parceiro na construção desse fundo e particularmente nessa área de medir o desempenho. O que é o desempenho? Manter a floresta. Então, quantos hectares de floresta há no país? Desculpa, de florestas tropicais. Multiplicado por um valor é a quantidade de recurso ao qual o país teria acesso. Ou seja, incentivos positivos em larga escala. Só que tem também incentivo negativo. Existe uma penalidade caso o país perca a floresta. Então, cada hectare de floresta perdido, o país perde 100 ou 200 vezes o pagamento. Então, eu falei que o pagamento era 4 dólares. Cada vez que se desmata um hectare, o país perde 400 ou 800 dólares. É 400 ou 800 dependendo da taxa de desmatamento. Se a taxa de desmatamento for acima de 0,3%, perde 200. O ponto é um mecanismo que busca criar incentivo positivo para manter a floresta e dissuadir a perda de floresta. Floresta mantida, certo? Se existe restauração, se existe a recuperação da floresta e a floresta atinge o nível do que é uma floresta, e quem conhece a área de floresta sabe muito bem que a gente pode passar aqui 10 semanas discutindo o que é floresta, nós não vamos, mas quando atinge o que é o conceito de floresta, pode também ser contabilizado. Então, também paga por floresta recuperada. Aquele mapa ali, as áreas verdes, são as áreas do cinturão tropical do mundo. Então, são os países que são elegíveis a pagamento. Como vocês podem ver, então, no Brasil, nós estamos falando da Amazônia e Mata Atlântica.
Além disso, sobre o uso dos pagamentos. Agora pronto, então o país tem esse dinheiro ao pagamento. Quem recebe isso? Quem recebe é o país. Então é um mecanismo jurisdicional. Não quero usar muito essa palavra para não confundir com RED+, apesar que vai confundir, eu vou falar sobre isso também, a ligação com RED+, mas é jurisdicional, ou seja, é país. Isso é importante. O resultado é a nível de país, não é a nível de uma comunidade indígena, não é uma terra indígena, não é a nível de um assentamento, não é a nível de um estado, um município. É Brasil, é Paraguai, é Guatemala. E uma regra que é uma resposta muito forte aos anseios e à colaboração e engajamento com povos indígenas e comunidades tradicionais é de que o país receptor se comprometa a que pelo menos 20% dos pagamentos a serem recebidos sejam distribuídos a povos indígenas e comunidades tradicionais. Depois eu vou falar mais sobre isso, porque isso é super detalhado, é uma parte onde a gente avançou muito. Então, isso daqui, o TFF importa no grande esquema das coisas, ele vai fazer uma diferença? Nós estamos trabalhando com o PNUMA, o Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, para refazer os números de necessidades em financiamento de florestas globais. O PNUMA faz anualmente, muitos de vocês devem conhecer, aquele relatório, o Estado de Financiamento de Natureza. Esse ano estamos fazendo um focado em florestas. O PNUMA está fazendo, né? E a gente está contribuindo. Esses dados ainda são preliminares, mas a gente chegou eles chegaram, né, a uma necessidade de mais ou menos 9 bilhões anuais para evitar o desmatamento, para conservar e reduzir desmatamento. É o custo de oportunidade em países tropicais. O TFFF, nós prevemos que ele poderia gerar até 4 bilhões anuais. Isso é 3 vezes o volume de financiamento, de doação e financiamento internacional para florestas tropicais, que existe hoje em dia, que está mais ou menos 1,5. Financiamento não reembolsável. Que aí vai de tudo, vai desde o NICF da Noruega, GEF, GCF, Alemanha e tal. Então, seria mais ou menos 3 vezes esse valor, TFFF. E junto, TFFF e os programas jurisdicionais de RED, que a gente acredita que poderia gerar de 4,5 bilhões, e são dados, inclusive, recentes, que o EDF fez e outros, isso quase que nos ajuda a fechar essa necessidade financeira. Então, o ponto aqui é, se a gente consegue emplacar a TFFF e também fazer o RED funcionar, porque precisa, né? Tá complicado, está agarrado, a gente quase que fecha, gera 95% do volume de recursos necessário para financiar a redução e manutenção de floresta. Eu vou passar isso aqui. Para o Brasil, isso é uma grande inovação. E aí aqui eu vou trazer cenários de possível pagamento para o Brasil. Isso é novo. Isso a gente fez há pouco tempo e tem vários problemas com esses números, porque o valor de $4 ainda está em discussão e tal. Mas, deixa eu ir e voltar, é isso aqui. Se o Brasil zerasse o desmatamento, se o André Lima, que está falando lá na outra sala, conseguisse resolver o problema que a secretaria dele tem, que não é um problema pequeno, zerar desmatamento, e vamos dizer que ainda tem algo de degradação. Porque eu esqueci de dizer uma coisa, gente, desculpa. Eu falei da penalidade para desmatamento, de 100 a 200. Mas uma outra, que também é um pouco novidade, que veio dessa segunda interação do TFFF, é que degradação florestal também é penalizada. E isso é um problema forte para o Brasil. O Tasso acabou de falar disso agora, né? Como a gente vê pelos dados do Global Forest Watch, ou os dados do PRODES, a degradação no Brasil tem aumentado muito por fogo, né? E isso vai ser penalizado também. É uma penalização menor, porque a floresta continua lá. E ela pode se recuperar. E é floresta ainda. Mas vai ter... Mas, enfim, o cenário 5 ali seria um desmatamento zero e degradação controlada. O Brasil poderia receber até 7 bilhões de reais. Isso é 5 vezes
o orçamento discricionário do Ministério do Meio Ambiente, que inclui ICMBio, IBAMA e o Ministério. E a gente fez essa análise para outros países também. Para o Congo é 10 vezes o valor, para a Indonésia é extremamente significante e tal. Então, assim, isso é quase o volume do Fundo Amazônia na sua né, em todo o seu funcionamento, mas anualmente. Então, é um mecanismo que tem um potencial realmente de escala. E aí tem vários outros cenários. O cenário 4 é mais ou menos o cenário de 2023, assim. Não é exatamente, não, os dados ali a gente precisa melhorar, mas mais ou menos. Ou seja, o Brasil poderia ter recebido 4 a 5 bilhões de reais naquele ano. Agora, isso é o positivo. Tem o negativo também. Se o desmatamento aumenta, para começar, tem uma regra no TFFF que o desmatamento não pode aumentar. Isso é uma regra muito pesada ali dentro. Quando um país entra no TFFF, ele se compromete a uma trajetória de redução de desmatamento. Então, se ele entra e aumenta o desmatamento, ele não é mais elegível. Essa é a primeira coisa. Também tem uma outra coisa que eu não mencionei. Só países que têm menos de 0,5% de desmatamento. 0,5% de desmatamento anual, a média dos 3 últimos anos. Isso é mais, o 0,5% é mais ou menos a média de desmatamento em florestas tropicais global. Mais ou menos. Ou seja, só países que já têm um desmatamento controlado podem participar. Eu estou falando isso aqui porque depois isso aqui me ajuda a explicar também a diferença com o REDD+. Tem uma outra regra. O país não pode fazer um spike, um aumento de desmatamento, desmata tudo e agora vai para o TFFF. Não rola. No ano de entrada, o desmatamento tem que estar ou estável ou em redução. Então, tem muita coisa que foi pensada aqui para evitar gaming, né, evitar incentivos perversos e tal. Mas o ponto aqui tem um potencial muito grande para o Brasil. Agora um pouquinho sobre a parte financeira. Como é que isso funcionaria? De onde que vem esse dinheiro? Porque até agora tudo aqui é mágica, né? Legal, um monte de dinheiro, 7 bilhões para cá, bilhão para lá, bilhão para cá, mas como é que isso funciona? Então, aqui que é a parte bem interessante. O TFFF é, na sua essência, uma engenharia financeira. Porque nas partes de ambiente e tudo mais, vocês percebem que a gente usa completamente os sistemas existentes. Monitoramento de desmatamento, taxa de desmatamento. São sistemas, e de novo, emprestando ali do Tasso um pouco, ele está completamente seguindo e se inspirando em mecanismos, instituições que existem. A parte que é muito nova mesmo é essa financeira. Então, vamos lá. Aqui, os colegas do Ministério de Finanças, da Fazenda nosso, que estão liderando isso. É engenharia financeira complexa aqui. Mas, basicamente, e muitos de vocês conhecem esse instrumento, o TFFF seria um fundo fiduciário, um endowment fund. Para quem conhece o ARPA, o TFFF é um ARPA em esteroides e global. Mas para chegar, porque então vamos lá, o que é o ARPA, né? O que é um fundo endowment fund? Ou outro que muitos de vocês conhecem, é aquilo que as universidades americanas, muitas delas têm, né? Então alguém ricão lá, ou alguns ricões, deixam a grana, e aí essa grana é aplicada no mercado financeiro e só o rendimento disso é usado para os custos operacionais das unidades de conservação, por exemplo. TFF é assim também. Mas o que é muito diferente e para o TFF funcionar, ele precisaria de ter um volume de investimento, de capital, para investir, de 125 bilhões, mais ou menos. 125 bilhões de dólares. Então, vocês verem, é muito. Então, a grande questão é, lógico, como que se chega a 125 bilhões. E aí não vão ser de grandes doadores ricos, porque nem tanto rico assim teria para colocar 125 bilhões, né? Então, a ideia é a seguinte, 1/5 desse fundo, 25 bilhões, viriam no que a gente chama da tranche, em inglês é junior tranche, né? A participação júnior no fundo. Seriam países, provavelmente a maior parte, países soberanos,
que emprestam para o TFFF. Isso é importante. Emprestam a juros baixos. Não é doação. Eles vão receber o dinheiro de volta, mas no longo prazo e com juros baixos. Apesar de que eles são júnior. Júnior, né, na linguagem financeira, é aquele que perde primeiro. Então, você vê, eles emprestariam a juros baixos, mas tomariam um risco alto. Isso é o papel que normalmente um país soberano faria. Então, 25 bilhões viriam dessas fontes. E esses 25 bilhões, eles servem de garantia para a emissão de títulos. Emissão de títulos pelo TFFF. O TFF seria uma espécie de organização internacional. Não é organização internacional, mas só para facilitar. E estaria dentro de um banco multilateral de desenvolvimento. Provavelmente o Banco Mundial, é com o Banco Mundial que o governo brasileiro está discutindo. E esse Banco Multilateral de Desenvolvimento, ou outra instituição, aí tem toda a engenharia financeira em discussão ainda, lança os títulos no mercado privado. Títulos de dívida, pessoal. Ele basicamente lança dívida. Aqui é muito parecido com o que o Tesouro Nacional tem feito. Vocês devem ter acompanhado no ano passado, o Tesouro lançou os Green Bonds, né, os títulos da dívida pública, que cujo dinheiro depois vai lá para o Fundo Clima. E depois para o Ecoinvest. Então, esse dinheirama que está saindo aí para Ecoinvest daqui de lá e tal, foi dessas emissões que o governo fez. Então, é um mecanismo semelhante. 25 bilhões para reduzir o risco, porque se der problema, eles perdem primeiro, da emissão de título. E aí se espera que esses títulos seriam classificados como, muita coisa em inglês aqui, coitada dela ali, AAA, né, AAA, ou seja, ou AA, títulos de baixo risco, títulos bons, títulos com pouco risco, logo eles podem pagar menos. Então, só para fechar, essa é a parte mais complicada, depois fica mais legal e menos complicado. Levanta-se 25 bilhões de países soberanos, que permitem, então, o fundo lançar títulos, 100 bilhões em títulos. Isso tudo gera 125 bilhões. O fundo agora usa esses 125 bilhões para investir também no mercado de dívidas, mas dívidas mais arriscadas, que pagam mais. Então, vamos supor que a gente paga aos investidores 4% e coloca no mercado financeiro a 7,8%. A diferença entre esses dois, 3,8%, sobre 125 bilhões, é o que geraria mais ou menos 4 bilhões anualmente. A gente pode voltar a falar sobre isso, depois que eu estou vendo uns olhinhos meio... Essa parte financeira é a parte realmente mais complexa, tem questões depois onde que a gente vai investir e tal. Podemos voltar nisso. Isso aqui é só repetindo. Então, precisaria-se ali de 125 bilhões, 20 vindo de soberanos e 100 bilhões vindo de investidores institucionais, fundos de pensão, fundos soberanos. São esses tipos de atores que comprariam esses títulos de dívida AAA. Parece tudo muito louco, mas não é. Na verdade, isso tudo foi feito em diálogo com os atores do setor financeiro. Só para vocês terem uma ideia, o Fundo Soberano da Noruega, eu não vou saber quantos trilhões, mas são trilhões. E eles têm um volume, que é obrigação da política de investimento deles, de comprar ativos de baixo risco. Então, é esse segmento aí do mercado financeiro que a gente está tentando pegar. Agora, voltando um pouco aqui, e vou tentar concluir daqui a pouquinho, que eu acho que é o que mais interessa para nós aqui, que é o uso do dinheiro, para onde que isso vai, para que isso serve. Aqui é a engenharia financeira, agora aqui é usar. Então, eu queria trazer quais que são os critérios de elegibilidade. Critérios de elegibilidade são as regras globais que o TFFF está criando. Todo país tropical que quiser se beneficiar, ele tem que ter desmatamento baixo, reduzir desmatamento, e além disso, algumas regrinhas aqui. Uma, demonstrar que o país tem um sistema para gerir o dinheiro que não vai para a caixa preta e vai sumir. Por quê? De novo,
TFFF não é projeto, não é aplicação, não é edital. É pagamento por resultado. O país vai receber esse dinheiro. Então ele tem que demonstrar ali que se ele coloca na Caixa Única do Tesouro, na conta única do Tesouro, ou sei lá, do Congo, isso não vai desaparecer. E aí tem mecanismos para analisar isso. O Banco Mundial, na verdade, é focado nesse tipo de coisa. Todo país tem que se comprometer a alocar pelo menos 20% para os povos indígenas e comunidades tradicionais. Mencionei, e tem várias regras sobre como isso é feito depois. Aí tem um negócio aqui que a gente tem proposto, foi aceito, mas que vai ser difícil na prática, e o Ministério da Fazenda não gostou nada disso, mas aceitou, que é o seguinte: os países têm que demonstrar que os pagamentos do TFF não vão substituir o orçamento. A maneira que os países têm para fazer isso é, por exemplo, segregar o dinheiro do TFFF. É que o dinheiro do TFFF não vá para o orçamento nacional, que ele não sirva para pagar primário, no caso do Brasil. Isso, para a gente do Ministério do Meio Ambiente, é fundamental, porque a gente não está fazendo toda essa manobra aqui para que o dinheiro vá e suma. E também vem um pouco da nossa experiência com o Fundo Amazônia, na qual a gente percebe que, pouco a pouco, o Fundo Amazônia foi substituindo o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. O Preve Fogo, hoje, né, grande parte do Preve Fogo é financiado pelo Fundo Amazônia. E isso aqui muito a pedido da sociedade civil, os países têm que, isso é interessante, têm que divulgar uma lista das políticas, programas nas quais eles vão investir. Políticas e programas, uma lista. E isso vai ser feito público pelo secretariado do TFFF. Não tem uma avaliação, ninguém vai ficar avaliando a Gana, mas você está falando aqui que vai construir escola. Escola não tem muito a ver com desmatamento. Não é isso. É só uma questão de controle social. Gana vai dizer, nós temos a política disso, daquilo, outro, e é nisso que vamos usar os recursos. E isso vai ser tornado público. Não vou entrar aqui nos detalhes dos 20%, a gente pode falar, mas uma coisa que eu queria só levantar, que isso aqui, muitos de vocês trabalham nessa área, dessa luta aí, né, que particularmente os indígenas têm feito há vários anos para ter acesso direto. Imagino que muitos de vocês, inclusive, estão ajudando aí, Fundo Podali, Puxirum, Caiapó e tal. Então, a gente levou isso muito em consideração aqui e tem a proposta de que o país que não tiver os mecanismos para garantir que esse recurso realmente vá para os indígenas, ele pode usar uma agência global e pedir que essa agência global pegue esses 20% e repasse nacionalmente. Ou seja, não passaria pelo governo nacional. Isso foi muito um pedido de alguns países, no qual a relação entre indígenas e governo nacional é muito tensa. Então, isso permitiria de que o recurso não passasse pelo governo nacional. E aí, depois, uma regra também do TFFF vai ser que o país, em até um ano depois de se juntar ao TFFF, ele tem que facilitar a criação de um conselho diretivo, de um conselho decisor deliberativo de indígenas e PCTs, tem que ter os dois, no caso de país que tem os dois, para decidir a alocação dos 20%. Então, assim, isso é o tipo de coisa que já é interessante os países começarem a preparar, porque não vai ser algo rápido, não vai ser um processo completamente sem conflitos, porque aí vai ficar a discussão sobre como os 20% é dividido entre PCTs e indígenas e tal. E cada país vai ter que escolher, os indígenas e PCTs de cada país vão escolher uma agência de execução do dinheiro. Aí pode ser o fundo comunitário e tal, mas eles que decidem. Não vou entrar aqui, mas só um pouquinho aqui para trazer, para quem tem acompanhado muito, né, o TFFF, o que tem de novo nessa nota de conceito que vai sair muito em breve é isso. Então, essa modalidade de financiamentos para povos indígenas, bem mais detalhada, e com a possibilidade de financiamento direto. Temos um mecanismo para lidar com o risco de vazamento, leakage. Isso foi um pedido muito grande da sociedade civil, porque como o TFFF contabiliza só florestas tropicais, nós
pensamos aqui o mecanismo para lidar com o risco de potencial aumento de desmatamento em outros biomas. Essa questão que eu mencionei sobre os usos do pagamento, isso foi bem clarificado nessa nova versão. E uma questão que essa questão gerou muita controvérsia. Onde que o TFFF pode investir esses 125 bilhões? Então, nós vamos adotar uma lista negativa, uma lista de exclusão. Tem setores no qual o TFFF não pode financiar, não pode investir. E isso inclui carvão, peat, desmatamento, apesar que a gente sabe muito bem que seguir isso é complicado, então vai ter toda uma conversa aí de como que segue investimento em desmatamento, mas agora, entrou agora petróleo e gás também, isso também não pode. Finalizando aqui, um pouco também, de novo, essa parte que o Imaflora ajudou muito, os critérios de elegibilidade sobre a floresta, o que é floresta, qual é a taxa de desmatamento, houve bastante mudanças aí. Gente, finalizando é isso, é uma proposta do Brasil para a COP30, contamos com o apoio de todos vocês, desde a implementação no Brasil, mas também aí lidar com uma questão pequenininha, né, que para isso tudo funcionar, a gente precisa levantar um volume de recursos incrivelmente alto, né, e estamos num momento extremamente difícil, geopolítico, então essa, de longe, é a grande dificuldade disso, e eu gosto sempre de falar que o embaixador André Corrêa do Lago fala que a gente precisa de um mutirão para a COP, e eu falo aqui, a gente precisa de um mutirãozinho das florestas para fazer isso funcionar. Se isso funciona, a gente realmente tem uma COP30 que entrega um dos mecanismos mais inovadores que a gente já conseguiu pensar. Mas, de novo, o desafio é grande, a criatividade de fontes de recursos é necessária e contamos com vocês. Obrigado. Obrigado, André. Queria te convidar para a gente sentar aqui, para a gente bater um papo, tirar algumas dúvidas minhas e da plateia também. Como eu falei para vocês, era um exemplo de um mecanismo prático, né? Foi liderado pelo Brasil, então o Brasil está liderando, na verdade, essa conversa. Se eu não me engano, ele foi falado a primeira vez na COP28. Tem o lançamento agora na COP30, lá em Belém. Mas aí, quando a gente fala desse lançamento, seria já toda a estrutura organizacional pronta, já teria uma quantidade de dinheiro nesse fundo, e também como que está o engajamento de outros países de florestas tropicais. Né? Tu citou algumas organizações do Brasil que estão ajudando a pensar esses mecanismos, definir alguns conceitos, mas tem a influência também de outros países nessa decisão? Como que está funcionando essa articulação de outros países? Beleza. Então, lançamento na COP30, Belém do Pará. O que significa isso? O nosso objetivo hoje lançamento seria a estrutura institucional do fundo finalizada, aceita e formalmente adotada. Como eu mencionei, o governo do Brasil, via Ministério da Fazenda, fez uma solicitação oficial ao Banco Mundial para exercer diversos papéis aqui. E o Banco Mundial tem que fazer uma decisão sobre isso ainda, que envolve o board do Banco Mundial. Essa decisão aconteceria em outubro. Só relembrando que o board do Banco Mundial tem os Estados Unidos como maior acionário. E digamos que não estamos num momento muito fácil das relações bilaterais. Sim. Então, tem essa questão, por exemplo. Mas uma é essa. Então, assim, a estrutura... Existem planos B também, tá, gente? Mas, enfim. A estrutura organizacional, 2. Um volume suficiente de recursos comprometidos. O que é suficiente? Eu não vou falar aqui, a gente tem um número, mais ou menos, entre nós, mas a nossa preocupação sempre é de apresentar um outro número que, no momento que isso é apresentado, isso vira a nova meta. Então, não vamos anunciar isso. Países tropicais, e um número de países tropicais aderindo. O TFFF foi desenhado até o momento com liderança do governo brasileiro, mas no ano passado a gente criou um comitê diretivo interino.
com 12 países, 6 tropicais, 6 potenciais investidores. Então, entre os tropicais, América, né, Colômbia, Brasil, República Democrática do Congo, Gana, Indonésia, Malásia. Entre os potenciais investidores, Estados Unidos, porque né, isso começou ano passado, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Noruega e Emirados Árabes Unidos. Porque lembra, a gente lançou isso nos Emirados Árabes Unidos, tivemos sempre um apoio grande dos Emirados Árabes Unidos. E temos muita expectativa de que países não tradicionais, digamos, não tradicionais no sentido daqueles que geralmente colocam dinheiro em floresta, Noruega, Alemanha, participem. Emirados, China, outros do Golfo e tal. Participação dos países tropicais. Então, está muito bom. Hoje, eu não sei se vocês viram, se vocês olharem nas notícias aí, tem a coisa aí que o presidente Lula vai a Bogotá para lançar, discutir, lançar o apoio dos países da Amazônia para o fundo. Então, a OTCA está muito forte conosco, né, via Colômbia, mas todos os outros países ali. Na Bacia do Congo, há 2 meses atrás, a República Democrática do Congo puxou uma reunião muito grande com todos os países do Congo, então os congoleses, e agora em outubro, o presidente vai à Malásia para a reunião da ASEAN. A ASEAN é o órgão da Ásia, e ali a gente teria um diálogo mais forte com a Indonésia, Malásia e os países da ASEAN, Tailândia, Camboja e tal. Então, o mutirão nesse sentido de participação dos países tropicais tem sido muito forte. Se vocês olharem no nosso site, inclusive, tem uma página lá de endorsos que a gente recebeu de países tropicais. E tem sido um retorno muito favorável. Muito interessante. E aí, assim, a parte complexa que a gente viu aqui é a parte financeira, né, que o Brasil está trabalhando bastante. E tem algumas compras de títulos, mas não corre o risco... Né? E aí eu percebo também que o fundo está pensando muito nesses detalhes e riscos, né? De não ter um pico de desmatamento e aí depois se aproveitar do fundo, ou de um país não ser premiado e não usar o dinheiro para conservação. Tem várias análises de risco, mas não corre o risco de talvez esses países doadores substituírem doação de outros fundos para investir só nesse novo fundo que está sendo criado? Uhum. Eu acho que, inclusive, aqui no Brasil tem muita gente preocupada com isso, né? Então, o recurso que os países soberanos colocariam no TFFF, isso é muito importante, não viria dos orçamentos de ajuda oficial ao desenvolvimento, ou DA. Não é desse orçamento, porque é investimento retornável. O país recebe o dinheiro de volta. A natureza dessa contribuição é completamente diferente da natureza da contribuição para o Fundo Amazônia. Vamos falar, né? De Fundo Amazônia que nós estamos pensando aqui. Não tem, são dinheiros diferentes. Então, assim, isso a gente discute muito com a Noruega, logicamente. São dinheiros diferentes. Não é o orçamento do NICF. O NICF é quem coloca o dinheiro no Fundo Amazônia. E no Fundo CAF, da Central África, no bilateral com a Indonésia e tal. Esse dinheiro viria de outro pote. O que pode acontecer, e é um negócio de novo, técnico e tal, é que a diferença de juros entre o que o país receberia do TFFF e o que ele receberia em aplicar em algo de risco tão alto, essa diferença é um subsídio. Essa poderia vir. Mas é pouco, bem pouco. Então, o conflito não tem conflito ou é pequeno? Que são fontes de recursos de fontes diferentes, né? A gente tem 10 minutinhos para pergunta. Queria saber se alguém da plateia queria fazer uma pergunta. A gente tem uma ali já. Então, vamos fazer a inscrição. A Bruna vai organizar para a gente aí a passada de microfone. Tem 3. Aquele lado ali tá, já temos 5. Vamos com calma. A Bruna vai organizar. Como tu prefere, André? A gente reúne 3 perguntas e passa para ti? Anotar. Ou a gente faz uma por uma? Vamos vendo. Aí eu te falo na hora que minha cabeça já não está aguentando mais. Mas aí a gente escuta 3 perguntas ou escuta... Escuta 3. Não, escuta tá, então vamos escutar as 3 dali, aí depois a gente passa para o lado daqui. Bom dia, parabéns.
É ótimo ver esse tipo de iniciativa, ainda mais capitaneada aqui pelo governo brasileiro. A pergunta quem fala, eu sou o Jean Nicolau, hoje estou representando a Precious Woods. Queria saber qual que é a intenção, se já há pelo governo brasileiro, de como utilizar, qual o formato de utilização desse fundo no Brasil. Se vocês têm alguma ideia de como que a gente aporta, você comentou o Gabão, falou, de repente o Gabão quer fazer escola. Como que a gente vai colocar esse dinheiro na floresta? Obrigado. Bom dia, meu nome é Vinícius, sou jornalista. André, você comentou no começo da apresentação dos 89 bilhões de dólares necessários para parar o desmatamento e que o TFF, junto com o REDD+, chegaria muito perto desse valor. Falando do Brasil especificamente, quanto que o Brasil precisa até 2030 para parar o desmatamento e quanto que vem do TFF e quanto vem de REDD+? Obrigado. Bom dia. Isabel Seta, jornalista também da agência pública. Eu fiquei com uma dúvida sobre o risco de vazamento, o risco de incompletude, de que, se o desmatamento em outros biomas não for controlado, o pagamento seria suspenso. Mas daí a gente está falando dos mesmos critérios de taxa de desmatamento para as florestas tropicais. Se o Brasil, por exemplo, tivesse um aumento do desmatamento no Cerrado, de quanto teria que ser para a gente não ter o pagamento? Prontinho. Agora é contigo, André. Estou aqui em local de escuta também. Beleza. Não, obrigado demais, gente. Então, essa questão, as duas primeiras conectadas, né? Então, quanto que o Brasil precisa? Eu não sei. Eu sou assessor de economia do Ministério, deveria saber. Eu já tentei fazer isso algumas vezes. Eu sei que, agora, recentemente, está me falhando, tem novos números sobre isso. Inclusive, seria bem interessante se alguém está trabalhando nisso. Já pedi a alguns parceiros para se focar nisso. O Banco Mundial fez algo bem interessante, quando eles fizeram um memorando sobre a Amazônia, mas eu não consigo te dizer. Você viu que eu usei muito mais o lado da oferta de dinheiro disponível, né, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente e tal. Então, assim, bem honesto, não consigo responder. Agora eu passo para a parte do uso do dinheiro, e vou aproveitar para falar de um tema aqui, a ligação com o REDD+, e mercados de carbono e tudo mais. Então, vejam só, o TFFF busca premiar a conservação de floresta. Não é redução do desmatamento, tá? Isso parece semântico, mas não é. O TFFF, em última instância, ele compensa países que já reduziram o desmatamento, ou que nem começaram a ter desmatamento. Suriname, Guiana, Gabão, né? Então, ele convive e deve conviver com o mecanismo de redução do desmatamento. Ou seja, você pode muito bem ter TFFF e REDD+ acontecendo ao mesmo tempo. Os mecanismos de REDD+, que são particularmente jurisdicional, muito importante, e devem continuar. E vão continuar. Por isso que, quando eu falei aqui do montante de volumes possíveis, eu juntei TFFF e REDD. No Brasil, a gente não começou a reflexão sobre como o recurso poderia ser utilizado, porque isso é muito sensível. Não tem recurso para ser utilizado ainda, né, gente? A gente tem um pequeno desafio ali de levantar esse volume grande. Mas vamos começar a reflexão. Inclusive com o Imaflora, um grupo com o Imaflora, a gente falou sobre isso um tempo. Mas eu vou dizer algumas coisas que vêm do Ministério do Meio Ambiente. Isso é diretamente da ministra Marina, o secretário Capobianco e tal. Nós temos a intenção de que esse recurso chegue completamente na ponta. O TFFF não seria desembolsado via projetos e tal, ele seria via políticas públicas de PSA, em grande parte. Transferência de pagamento não reembolsável condicionados a certas variáveis ambientais. Para coletivos, RESEX, assentamento, indígena, coletivo, e privado. Privado, gente, muito importante, porque, assim, ver tudo que está acontecendo aí do lado
de um outro lado que vê as florestas de outra forma. A gente precisa que o TFFF seja utilizado para realmente agregar valor à floresta em pé, para todos os atores. Então, é muito nessa linha. E uma outra linha seria de utilizar os recursos do TFFF para continuar toda essa onda de bioeconomia, que ele seja utilizado para mecanismos de redução de risco, garantia para negócios da floresta. É por aí que a reflexão está indo. Leakage. Desculpa, não é para a gente usar essa palavra, porque vazamento, leakage, é uma palavra do mercado de carbono. A gente não usa isso aqui no TFF. A gente evita muito no TFF de usar vocabulário ligado a carbono. Quanto de desmatamento no outro bioma leva a alguma ação? Nós não decidimos isso. Isso vai ser decidido no manual operacional do TFFF. Não é a mesma coisa da floresta tropical, de jeito nenhum. Tem duas questões. A primeira a regra que a gente colocou lá é assim: o país vai monitorar, com a sua expertise melhor, as florestas tropicais. E ele também tem que usar, e também tem que monitorar as outras florestas. Se houver um aumento abnormal, um aumento fora do padrão, ele tem que reportar isso ao secretariado. O que é fora do padrão? A gente discutiu se é um aumento de mais de 50% e tal. Não chegamos ainda a uma conclusão disso, mas vai ser algo assim, fora da curva. Que fala, aí isso leva a uma investigação se há uma relação entre o investimento na floresta tropical e aquilo, porque ele pode estar aumentando por outras razões que não tem nada a ver, na verdade, com o investimento na floresta tropical. Ou seja, não é vazamento, né? Então, é por aí que a coisa está indo. Você consegue ver que é um negócio mais complexo, né? É uma das inovações do TFF. Aí vai ter um comitê que vai analisar e tal. Verdade. Agora a gente vai para o último bloco de 2 ou 3 perguntas. Lá tem uma. Bom dia, meu nome é Marcos, eu sou agricultor familiar e representante da Contag. A minha pergunta é o seguinte: o que tem de previsão ou que tem pensado quando se fala no fundo para a sua execução e quem vai ser beneficiado? A agricultura familiar está posta? Ela tem alguma construção no sentido dela ser beneficiada uma vez que ela, inclusive, produz alimentos, que está no campo e nas florestas? Obrigado pela pergunta. Agora a gente vem aqui para uma lá no fundo e uma aqui do lado, por favor. Oi, André, bom dia. Eu fiquei em dúvida, assim, quando a gente pensa em colocar no chão mesmo os fundos, né? E eu falo isso porque eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente hoje aqui de São Paulo e existe um fundo recente, né, criado, que é o FinaClima. Como é que está a articulação com os estados, né, para que os fundos consigam dialogar e as ações se somem em vez de serem ações pulverizadas? E agora aqui do meu lado direito. Depois, André, vai ter muita gente aí falando contigo, aí, muitas dúvidas. Estaremos ali. Bom dia, Marco Lentini, Instituto Floresta Tropical. André, acho que foi super legal, você fala muito dessa coisa do engajamento dos países, né? E eu acho que uma preocupação muito nossa, eu não sei se tem uma regra de entrada, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do bioma Amazônia, faz muito sentido, do ponto de vista de conservação, se você consegue efetivamente ter aquele conjunto de países do bioma envolvidos, né? Então, está muito preocupado com essa questão de leakage, né? Então, você tem, por exemplo, Brasil, Bolívia, Peru participando, mas, por exemplo, a Colômbia não está, né, falando de Amazônia. Então, ele pode ter um vazamento ligado a isso, né? Então, acho que a provocação o quanto uma regra de entrada seria ter, de fato, os países que estão naquele bioma efetivamente participando, efetivamente com um compromisso consistente, né? Senão você não consegue resolver os problemas ao nível do bioma, né? Então, a minha provocação vai muito mais sentido o quanto só jurisdicialmente você resolve alguns problemas de conservação, né? A outra curiosidade muito rápida é com degradação, André. Assim, a gente espera que haja mais degradação de floresta tropical, independentemente de uma série de fatores, né? Mudanças climáticas, por exemplo, né? Então, acho que muito dessa linha de base que a gente tem, ela, de certa forma, vai se tornar muito instável, né? Então, muito curioso em saber o que tem sido discutido nesse sentido. Obrigado. Prontinho.
agora é contigo. Então, beleza. Beneficiários, né? Voltando aquele ponto que eu disse, a ideia é que, na verdade, ou se dependesse mesmo lá do MMA completamente, todo o recurso seria direto para o beneficiário. Não seria para órgãos públicos, para comando e controle, para os beneficiários. E os beneficiários certamente incluem a agricultura familiar, né? Então, na minha mente, a maneira que eu olho os beneficiários é porque eu penso muito em categorias fundiárias. Coletivo, então aqueles que gerem a terra de maneira coletiva, então tem mecanismos ali que tem que privilegiar aspectos coletivos, e os individuais, que aí entra a agricultura familiar e a grande agricultura também. E propriedades privadas. Propriedades privadas. A maneira que eu vejo é isso, coletivo e propriedade privada. Propriedade privada entre os pequenos produtores. Aí tem os assentamentos que eu nunca sei se pensa neles coletivo ou privado, mas é o tipo de coisa a ser discutida, o MDA participando, os movimentos sociais e tal. Pergunta da Secretaria de São Paulo. A primeira coisa, é muito legal conversar com São Paulo, Rio de Janeiro, tal, Minas Gerais, porque entra a Mata Atlântica, né, gente, nisso aqui. Sim. Não é a Amazônia só. Vai ser bem engraçado, inclusive, pensar como que isso se dá na Mata Atlântica e tal. Então, o que eu imagino é que, tendo isso em mente, de que o dinheiro vá para os beneficiários, a questão é por meio de quais programas. Um programa que para mim é muito claro, que é nosso, MMA, para coletivos, é o Bolsa Verde. Então, algo como o Bolsa Verde, que paga para Resex, RDS e tal. Esse é para os coletivos. E para os privados? Não sei. Essa é uma grande questão. De repente, programas estaduais que já existem, que beneficiam aqueles privados que mantêm excedente de reserva legal. Outra coisa, RPPN. Tem que ter alguma coisa importante para privilegiar, para criar incentivos à criação de RPPNs, particularmente aqui no Sudeste, mas eu acho também mesmo na Amazônia e tal. Então, essa é a conversa. Essa eu acho que é o tipo de conversa. Não, essa conversa, pessoal, mais uma vez, não começou. Hoje o foco do governo todo é global. É tentar criar o TFFF. Aí nós vamos começar um processo de diálogo e tal. Bom, sobre linkage internacional, pessoal, bom, aí assim, a questão é, vamos tentar que todos os países participem, que seja suficientemente interessante e tal. Não tem muito mais a dizer do que isso, porque senão a gente começa umas conversas de complicação, gente, que sinceramente nem em Red mais a gente fala, e nem em Red mais, que ficou complicado a um ponto de ficar inoperável, a gente leva isso em consideração. Então, assim, não temos algo, não acho que deveríamos ter. O que deveríamos ter é que a maior parte dos países participa. Por isso que o nosso presidente Lula está em Bogotá agora, com todos, a Marina também, com todos os presidentes da bacia amazônica, para que todos participem. E até agora os sinais são muito bons, inclusive de países que estão muito engajados em Red+, como Guiana. Eu falo isso porque em algum momento, por exemplo, Guiana, eu tive lá algum tempo atrás, eles estavam muito preocupados com a possibilidade de percepção de dupla contagem com Red+, e tal. Então a gente está conversando muito sobre isso. Aí a última coisa, degradação, eu deixo aqui o Léo Sobral, na verdade, responder isso, porque esse provavelmente é um dos tópicos mais complexos, que mais conflito gerou entre nós. O TFFF, a gente busca ser pragmático. Se a gente aqui ficar, e aí com o WRI também e tal, foram discussões bem acaloradas. Nossa, assim, sendo bem honesto, se o governo brasileiro ficar esperando aqui assim, a metodologia que vai permitir a gente saber se uma árvore no Congo foi ou não, ilegalmente, cortada, não sei o quê, a gente não lança TFF agora em Belém, não. Então, nossa proposta é começar com algo que a gente consegue fazer por meio de imagem de satélite. Fogo. Cicatriz de fogo. Isso é a degradação que vai ser descontada no TFFF e daqui a 3 anos vai ter uma grande revisão técnica, caso haja tecnologias existentes e práticas que não envolvam campo, porque senão o custo de transação disso, o dinheiro todo vai para consultorias e não para os beneficiários, que é a preocupação, aí o TFF mudaria as regras. Mas hoje a proposta é foco em incêndios. Perfeito. Quero agradecer a presença do André, acho que foi uma conversa muito rica, né, uma palestra maravilhosa, com essa
solução inovadora e pragmática que o Brasil está apresentando. Muito obrigado, Obrigadão. André. Obrigado, gente. E aí, com essa palestra do André, a gente encerra a nossa programação da parte da manhã. Lembrar para vocês que a gente tem exposições aqui ao lado, a gente tem exposição lá na frente, tem a lojinha com os produtos. Aqui do lado tem um stand com vários produtos do Origens Brasil, tanto de marcas de povos da floresta ou produtos e marcas que usam esses ingredientes. As esteiras aqui de palhas, elas estão à venda, tá? Somente as esteiras. O resto da lojinha, se alguém quiser comprar alguma coisa, é lá na frente. E aí a gente volta às 14 horas aqui no palco Florestas Vivas e também nos outros 2 palcos. Então, usem esse momento para se conectar, tirar dúvidas com o André. Eu sei que esse tema gerou muita conversa entre vocês. Ainda tem muitas dúvidas. 14 horas a gente está aqui de volta. Obrigado aí pela participação.